Fala pessoal, chegamos então à trilogia, mais um vídeo aqui para vocês, dando sequência a uma verdadeira aula bate-papo, onde o Samuel expôs aqui diversos contextos que ele estudou e provou com probabilidade as percepções dele e são bastante plausíveis. Nós vamos caminhar agora para o que ele enxerga ser o método de trabalho que ele está utilizando, né? E depois é, partiremos para algumas conclusões finais, mas antes eu quero fazer uma pergunta para ele, que é a seguinte: vários de vocês é, podem ter escutado por aí alguns mentores ou professores falando sobre a ciência, né? Que a ciência tem que ser a, o norte da perícia e tudo mais. Mas aí vem uma questão que eu quero que o Samuel passe a percepção dele, que talvez a grafoscopia seja a das ciências envolvidas aí uma das mais subjetivas. Samuel, qual que é a sua percepção sobre isso? Realmente faz sentido? Será que é um pouco de exagero? Uma coisa eu tenho certeza, que aprendendo contigo, eu sei que nunca é possível confiar em um único item para tirar a sua conclusão, né? Sempre analisar mais de um item. Aham. Mas em relação à subjetividade, o que que você tem a dizer? Sim, é uma das áreas mais subjetivas das perícias forenses, infelizmente, eu digo. É uma das que mais dependem da avaliação e da interpretação humana. É praticamente zero a participação de equipamentos na nossa perícia. Microscópios e lupas apenas ampliam as imagens. Filtros podem tornar uma imagem mais nítida, omitir alguns detalhes para realçar outros, mas não auxiliam nem um milímetro o perito no andamento da sua convicção, da sua conclusão. Melhoram as condições, mas é 100% dependente do exame do perito, da interpretação do perito. E, além disso, um terceiro ponto, a grafoscopia me parece, a única. Talvez a fonética forense, mas eu não gosto de falar de áreas que eu não entendo, que outras áreas além da minha. Mas me parece que a grafoscopia é a única área dentre as perícias forenses que trabalha com um objeto que é dissimulável. Não apenas variável, mas dissimulável. A minha escrita, a escrita de qualquer pessoa, sofre variações advindas de diversos fatores: idade, tempo, estado emocional, temperatura, superfície, enfim, N fatores. Mas existe um fator que é mais importante que todos os outros: a vontade, a dissimulação, o disfarce gráfico. Como eu já disse, se eu quiser, eu faço um disfarce da minha assinatura que não tem como ser vinculado a mim, não tem como sua autoria ser atribuída a mim. E não é culpa do perito, não é questão de encontrarmos um perito mais experiente, simplesmente a assinatura não guarda mais nenhum elemento que represente os meus hábitos gráficos. Mas não vou me estender muito nisso. Nessa segunda edição do meu livro, eu é, preparei um capítulo inteiro só para falar de disfarces. Então, acho que ali está estão todas as ideias que eu quero, que eu preciso e que eu posso, que eu tenho condições de transmitir. Então, ficou um capítulo bem complexo e bastante extenso. E sim, a grafoscopia, então, é uma das áreas de maior subjetividade por todos esses fatores que eu citei, mas o nosso grande desafio é encontrar
critérios menos subjetivos, mais objetivos. Grafoscopia nunca vai ser igual à matemática, nunca vai ser uma ciência exata, mas ela também não precisa ser uma técnica totalmente subjetiva. Não precisamos eleger, julgar se uma assinatura, não podemos julgar se uma assinatura é autêntica ou é falsa. Nós precisamos demonstrar, comprovar que ela é autêntica ou que ela é falsa. E isso ainda está um pouco distante, pelo menos em termos taxativos, ainda está um pouco distante da nossa realidade, pelo menos em alguns casos, não em todos. Ah, sim, algo que eu já devia ter falado, mas só para complementar, existem peritos que entendem que sempre é possível ser taxativo numa conclusão grafoscópica. Existem peritos que entendem que nunca é possível ser taxativo numa conclusão grafoscópica. E existem peritos que entendem que, em certas condições, a gente pode ser taxativo, em outras não. E eu me incluo nesse terceiro grupo. Vamos lá, Tiago. Só um gancho para a Ah, atualidade, nesse momento, eu acho que isso é um alento para quem está com receio aí de ser substituído pela inteligência artificial, né? É um bom ponto a trazer um alento para esse pessoal. Mas vamos. a propósito, Tiago, aqui quem sou eu para falar da inteligência artificial, mas eu estou preparando um curso, você sabe muito bem que curso é, análise de assinaturas complexas. Estou apanhando para uma assinatura muito complexa. Eu fico imaginando a inteligência artificial no meu lugar. Coitada. Aí E deixa eu eu fazer não estou me colocando acima dela, muito pelo contrário. Mas em termos de análise grafoscópica, pelo menos para assinaturas complexas, uh-uh. Está sendo muito falado ultimamente sobre o uso de equipamentos com braços computadorizados, com braços robóticos para falsificação de assinaturas, e eles são capazes de fazer cópias idênticas de algumas assinaturas, mas não das assinaturas complexas. Eu gostaria muito, eu não tenho esse equipamento, óbvio, né? Mas gostaria muito de ver uma tentativa de falsificação de uma assinatura bastante complexa com utilização de braço robótico e, ao mesmo tempo, já que você falou, uma análise feita pela inteligência artificial. Ah, mas não Não faz de sei. jeito nenhum. Acho que um dia ela vai nos ultrapassar, mas para a análise de assinaturas complexas vai demorar um pouco. Deixa eu fazer os elogios aqui, porque eu sei que você é bastante modesto. Vocês imaginam o nível de complexidade dessa assinatura se o Samuel tá encontrando dificuldade, tá? O cara que estuda isso há 20 anos. Então, É, quem, acalmem seus corações, porque ainda vai demorar ainda para a eu estou inteligência. com medo de não conseguir decifrar 100%, mas se eu não conseguir, ainda assim eu vou apresentar essa assinatura, porque pode acontecer isso numa perícia real. E, assim, e se eu não conseguir decifrar 100%, não tem perícia? Claro que tem. A gente decifra até onde é possível. Se o perito está tendo dificuldade, coitado de um falsificador. É um belo caso concreto, né? É um belo caso concreto. É isso aí, Tiago. Beleza, vamos à finalização do nosso papo. Ok. Eu vou compartilhar a minha tela. Vamos lá. Vamos começar por uma demonstração. Compartilhando. Tá aqui. José 100 vezes. É o que está aparecendo aí. Vamos imaginar uma pessoa fictícia, o seu Zé, uma pessoa humilde de tudo, que não tem muita habilidade gráfica, tem um nome curtinho e, para piorar, o seu Zé resolveu adotar como assinatura só o seu primeiro nome.
José. Aqui, é claro que é uma figura fictícia, eu estou mostrando 100 repetições da assinatura do José, como se eu tivesse coletado padrões do seu José. Não precisa dizer que isso aqui foi feito no Word, no PowerPoint, melhor dizendo, é uma fonte de caracteres eletrônica, mas simulando como se fosse uma assinatura. Uma assinatura que, além de curta, tem um traçado simples, um traçado óbvio, momentos gráficos muito curtos, pois as suas letras são desconectadas. Claro, como eu fiz várias cópias, elas são todas idênticas, mas se isso fosse uma perícia real, o seu Zé ainda seria bastante variável nas características da sua assinatura. Ou seja, o pior dos mundos para um perito. Uma situação ingrata para o perito. Vamos imaginar que eu chamei o seu Zé para fornecer padrões e ele escreveu 100 vezes a sua assinatura nesses padrões. Vamos fazer de conta que esses padrões são perfeitos, variados, produzidos em épocas diferentes. Quando eu falo para perito, tenho que ser muito minucioso, senão o perito acaba encontrando um defeito no raciocínio. Não tem defeito aqui. Os padrões são perfeitos em todos os aspectos, inclusive no critério quantidade. Eu reuni 100 exemplares da assinatura do seu Zé. Ok. Agora vamos imaginar que desses 100 exemplares, padrões, portanto, autênticos, todos feitos em condições normais, eu pegue o primeiro deles, aqui, e trate ele como assinatura questionada. E vou confrontá-lo com os outros 99. O que eu vou encontrar? Convergências. Por mais variável que seja a assinatura do seu Zé, todas as características dessa primeira assinatura vão estar dentro da faixa normal de variação do seu Zé. Afinal de contas, desculpa falar o óbvio, essa assinatura foi feita por ele em circunstâncias muito semelhantes que todas as demais. Para não demorar muito no meu raciocínio, eu faço o mesmo com todas as outras 99. E em todas as outras 99, quando eu as retiro dos padrões e as trato como assinatura questionada, eu vou encontrar apenas convergências com os demais padrões. Aí eu devolvo a segunda, pego a terceira e assim sucessivamente. Ok. O que eu vou encontrar em todos esses 100 confrontos? 100% de convergências. Mas uma coisa que eu não deixei muito claro, eu acho que foi no primeiro vídeo, que para eu concluir que essa assinatura do seu Zé, qualquer uma delas, é autêntica, o que eu preciso Deixa eu só fazer um garantir? parênteses aqui, Samuel, Pois não. antes. Aham. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui e não entendeu o que o Samuel falou, saiba que existe dois vídeos para trás aí, então Opa, procura nas bem tags lembrado. aí para você se localizar e assiste na sequência que você vai ver que é um conteúdo imperdível. Vai lá, Samuel. Verdade. Senão não tem como seguir aqui, né? Bem lembrado, Tiago. Se eu quiser, precisar ou achar que posso concluir pela autenticidade de uma dessas assinaturas, qualquer que seja, o que eu precisaria demonstrar? Eu falei no primeiro vídeo que eu precisaria demonstrar que apenas o seu Zé e ninguém mais em todo o mundo teria condições de produzir uma assinatura como essa aqui. Pronto. Essa vai ser a questionada da vez. Ok. Uma assinatura de 4 letras, simples, óbvia, traçado muito lento, extremamente variável, tudo que um falsificador precisa para fazer uma falsificação perfeita ou quase perfeita.
Eu acho que a maioria dos peritos vai concordar comigo, Samuel. Uma assinatura dessas não permite uma conclusão taxativa quanto à falsidade, mesmo apresentando 100% de convergências com os respectivos padrões. Por quê? Para eu concluir que uma assinatura é autêntica, eu tenho, vou repetir, que garantir que ninguém mais no mundo, a não ser o seu Zé, seria capaz de fazer uma assinatura dessa, e isso eu não posso garantir. Então, colegas, eu acho que vocês vão concordar comigo. Não basta eu encontrar 100% de convergências, ou amplo predomínio de convergências num confronto, para concluir pela unicidade de punho. E essa assinatura do seu Zé nem é das mais curtas. Já trabalhei com assinaturas ainda mais curtas. Como eu falei em outro vídeo, quanto mais importante é uma autoridade, parece que mais simples e curta tende a ser a sua assinatura. Quanto mais importante for uma autoridade, mais críticos e alvos em potencial de falsificações serão os documentos por ela assinados. É quase que um paradoxo, né? Então, essa é a realidade do perito. Mas, então, se a gente não tem como afirmar taxativamente que a assinatura do seu Zé, qualquer que seja ela, dessas 100, ou qualquer que o seu Zé tenha feito na sua vida, a gente não tem como afirmar que ela é autêntica, taxativamente. E se a gente empregar uma escala de convicção, qualquer que seja a escala, a gente provavelmente vai ficar no nível mais baixo de convicção, onde estudos feitos pelo Samuel parecem demonstrar que os peritos erram mais. O que que você acha que o juiz deveria fazer nesses casos? Se eu fizer uma perícia numa assinatura do seu Zé e usar uma escala, certamente eu vou ficar no nível mais baixo de convicção, mesmo encontrando 100% de convergências, porque essa assinatura não possui elementos que eu possa garantir que não seriam imitados por um falsificador e que não ocorreriam por mero acaso na escrita normal desse falsificador. Não existem elementos em quantidade suficiente que atendam a esses dois critérios. Então, sim, colega, nunca será possível garantir que o seu Zé tenha assinado algum documento. Que bom para o seu Zé. Desculpa aí, seu Zé. É uma pessoa fictícia, mas meus respeitos para o senhor. Quer dizer, então, que se o seu Zé souber disso, e um dia ele vai saber, daqui para frente, ele só vai pagar os cheques que ele quiser. Ele só vai pagar as notas promissórias que ele quiser, mesmo tendo assinado. Essa aqui eu não quero pagar, não vou pagar. Ele só vai honrar os contratos que ele quiser honrar. Porque se ele não quiser honrar, pode fazer uma perícia. O perito vai ficar aqui no nível mais baixo. Eu acho pouco provável. Pode ser que sim, mas eu acho pouco provável que um juiz condene o seu Zé a pagar uma nota promissória de R$ 100.000 se o perito encontrou moderadas evidências de que seu Zé tenha assinado aquela nota promissória. Eu não gostaria que um juiz condenasse o seu Zé com moderadas eh, evidências, moderada, baixa probabilidade, uma probabilidade mediana apenas, de que o seu Zé tenha assinado. Estamos diante de um limite incontornável. Será? Vamos lembrar uma coisa. Quem foi que mandou o seu Zé adotar essa assinatura simples, óbvia, insegura? Ninguém. Ele fez isso porque ele quis. Então,
Se alguém precisa sofrer as consequências de uma assinatura irresponsavelmente insegura, esse alguém tem que ser o seu legítimo detentor, e não a pessoa que fizer negócio com ele, emprestar dinheiro para ele, vender uma mercadoria para ele, firmar um contrato com ele. Por isso, a minha visão tem sido um pouco diferente dessas escalas. Mesmo dessa escala que eu preconizei na primeira edição do meu livro, e ainda considero a melhor de todas, pelo menos a que tem menos falhas, mas tem falha, tem essa falha. O seu Zé ficaria nesse nível de convicção. E aí? Estou ajudando o juiz dessa forma? Ah, Samuel, mas o juiz sempre vai ter outros meios de prova além daquele documento que você está periciando e do laudo que você emitiu. Não. Já li isso em artigos lá do primeiro mundo, já ouvi isso de colegas e, mais uma vez, com todo respeito, não é o que a realidade tem mostrado. Em muitos casos, o juiz só tem aquele documento como meio de prova. É uma nota promissória. Acabei de fazer um caso, uma perícia agora como assistente técnico. Uma nota promissória de um valor até exorbitante. Único documento apresentado. Uma nota promissória com a assinatura de uma pessoa. Meu cliente. A gente conseguiu colocar em dúvida a assinatura. Tudo indica que era falso assim. Até apostaria no uso de braço robótico, especialmente pelo valor da nota promissória e pelas características da assinatura. Muito semelhante ao dos padrões, só que mais lenta e os movimentos aéreos não correspondiam. Mas aqui, desculpa, Tiago, fugir do tema. Mas eu estava dizendo, pelo menos a minha experiência prática, tem indicado que em muitos casos, talvez na maioria dos casos, pelo menos em perícias cíveis, o juiz só tem um documento para fundamentar a sua decisão. Se o documento for considerado autêntico pelo perito, eu darei ganho de causa para a parte A. Se o documento for considerado falso, inidôneo, eu darei o ganho de causa para a parte B. E em outras situações, até se apresentam numerosos documentos como prova de um direito que está sendo pleiteado. O autor apresenta N documentos, testemunhas, filmagens, extratos bancários e tudo o que for necessário. Robustas provas. E o réu, o suposto devedor, só apresenta um documento. Excelência, nem vou questionar esses documentos que o autor apresentou. São válidos, sim. Eu já devi esse dinheiro para ele, mas não devo mais. Eu já paguei. Está aqui um recibo assinado pelo autor. Pronto. Acabou. Não importa os outros documentos. Se a assinatura do autor, do suposto credor, naquele recibo apresentado pelo réu, for autêntica, todos os outros documentos perdem seu valor. E o juiz, mais uma vez, terá que tomar sua decisão com base nesse único documento. Na verdade, com base nessa assinatura. A assinatura do seu Zé. E voltamos àquela situação. E aí? Este é o telhado de vidro de todas as outras formas, inclusive a abordagem bayesiana e, com todo respeito, inclusive para as conclusões taxativas. O perito que entende que pode ser taxativo numa assinatura com essas características, enfim, respeito, mas seria muito fácil contrariar, impugnar, enfim, contradizer a sua fundamentação. Seria muito fácil. Não é possível ser taxativo. Então, o seu Zé vai nadar de braçada. Só vai pagar as dívidas que ele quiser pagar. A não ser que o perito
comece a enxergar a conclusão e a perícia de um jeito um pouquinho diferente. Voltando ao seu Zé. Ele é que escolheu usar essa assinatura. Então, essa é a assinatura dele. O que que eu faria numa situação dessas? Já antevendo que é uma assinatura muito simples, primeira coisa que eu preciso provar, descobrir, enfim, investigar. Este é o formato de assinatura que o seu Zé elegeu? O que que eu tenho que fazer? Não é apenas chamar o seu Zé para coletar padrões. Também, seu Zé, eu quero que o senhor, seja como perito, seja como assistente técnico, eu quero que o senhor me apresente todos os seus documentos de identificação. Não apenas a sua CNH ou o seu RG. Eu quero todos que o senhor tiver. Inclusive, aquela carteira de trabalho que o senhor emitiu aos 16 aninhos de idade, 50 e poucos anos atrás. Mas, doutor, essa já tá vencida. Eu tenho outra mais moderna. Não, seu Zé, o senhor não entendeu. Eu quero todas, inclusive a mais moderna, mas também aquela que já está vencida. Seu Zé, eu preciso saber se o senhor tem firma registrada em algum tabelionato, se o senhor tem conta em algum banco. Aí, com autorização do juiz, uma diligência, solicito cartões de autógrafos. Se eu descobrir que o seu Zé, a vida inteira, ou a partir de um determinado ponto de sua vida, passou a adotar essa assinatura, lá no tabelionato, registrou essa assinatura, no banco, ele tem cartões de autógrafos com esse formato de assinatura. Isso significa que o seu Zé, e também nos seus documentos de identificação oficiais, emitidos por órgãos governamentais, o seu Zé usa essa assinatura. Então, está confirmado que o seu Zé admite publicamente e formalmente que usa essa assinatura. Então, agora, eu não vou comparar a assinatura questionada com os padrões do seu Zé. Eu vou comparar com a assinatura normal do seu Zé. Samuel, não é a mesma coisa? É quase a mesma coisa. São Para eu falar em assinatura normal do seu Zé, eu preciso ter padrões extremamente ricos e variados. Tudo isso que eu falei. Não apenas padrões coletados na minha presença, onde o seu Zé pode disfarçar, pode dissimular, pode estar nervoso, e alguns padrões naturais, a CNH que ele me apresenta, a declaração de hipossuficiência que ele assinou e foi para o processo, que ele sabia que estava assinando para ir para o processo, mas também documentos lá do passado, documentos igualmente do passado, mas assinados em um tabelionato, em um banco, uma instituição bancária. E assim, perito, me certifico. De fato, o seu Zé adotou essa assinatura aqui. Agora, vamos analisar a assinatura questionada. Faz de conta que é essa aqui, essa destacada. Opa, assinatura questionada 100% convergente com os padrões do seu Zé. E sempre um adendo, né? Antes que eu me esqueça. Podemos ter uma assinatura um pouco mais extensa e complexa, podemos ter uma assinatura ainda mais curta e simples do que essa. O raciocínio vai ser o mesmo, com as devidas adaptações. Fecha parênteses. Comparei a assinatura questionada com os respectivos padrões, só encontrei convergências. Mas eu não posso ser taxativo, porque eu não tenho como provar que ninguém mais, a não ser o seu Zé, poderia fazer essa assinatura. Se eu quiser usar uma escala, já disse qual vai ser o problema. Convicção mínima para o lado positivo. Qual poderia ser a solução? Comparar a assinatura questionada com a assinatura oficial do seu Zé. O que essa assinatura questionada poderia ter a mais para eu, perito, aumentar a minha convicção? Resposta: nada. Ela já tem 100% de convergências. Então, será que seria algo meio absurdo eu concluir que a assinatura questionada é
totalmente compatível com os hábitos gráficos do seu José, com os padrões gráficos do seu Zé e principalmente com a assinatura oficial normal do seu Zé, vírgula, não apresentando nenhum sinal indicativo de falsidade. Mais ou menos com essas palavras é que eu costumo apresentar a minha conclusão. Estou dizendo para o juiz, agora, numa, numa paráfrase, né? Excelência, essa assinatura passou por uma perícia e foi aprovada, com nota máxima possível. Mas a prova só valia 6. Ele tirou 6. Ah, mas 6 é uma nota muito baixa, mas a prova só valia 6. Paciência. Ele tirou nota máxima na prova. Ah, mas eu queria um 10. Lamento, mas a prova só valia 6. Você vai ficar com 6. Não há nenhuma evidência de que essa assinatura seja falsa. Mas, Samuel, ela pode ser falsa? Pode. Mas e se ela for falsa? Se ela for falsa, a minha conclusão não vai estar errada, em primeiro lugar. Não que eu esteja muito, mas estou preocupado com isso, sim. A minha conclusão não vai estar errada. Está errada? Ela é totalmente compatível, 100% compatível, e não apresenta nenhum sinal de falsidade. Minha conclusão vai estar certa, ainda que descubram o falsificador, aquela história toda, ele confesse, faça de novo na minha presença, aquilo vai continuar correta, ainda que o falsificador faça isso na minha presença. Não apresenta sinais de falsidade. Se o juiz só tiver esse documento que eu periciei para tomar sua decisão, e ele quiser saber a minha opinião, excelência, eu, se fosse o senhor, eu condenaria o seu Zé a pagar. Mas, Samuel, e aí? E aquela história? Como é que fica se for uma falsificação? Se for uma falsificação, infelizmente, o seu Zé vai pagar o preço amargo, coitado, desculpa aí mais uma vez, seu Zé, de ter elegido uma assinatura insegura. Mas, excelência, se eu tivesse essa intimidade, né? Mas, excelência, por outro lado, o senhor tem que pensar, e se essa assinatura for autêntica? E o senhor isentar o seu Zé de pagar, de honrar esse documento, só porque a perícia não tem condições de ser mais assertiva. O senhor já parou para pensar? Claro que ele já parou para pensar. Ele é juiz. O senhor já parou para pensar na outra parte? Tem nada a ver com o fato de o seu Zé usar uma assinatura insegura? Então, a forma que eu acho assim não é perfeita, também tem telhado de vidro. Por exemplo, ela não é tão simples quanto as conclusões taxativas. Já é um pouquinho complicado. Não chega nem perto da abordagem bayesiana, mas tem um pouquinho de complexidade. Como o Tiago falou, aquele advogado que gosta de dar murro na parede, é óbvio que ele vai querer bater nessa forma de expressar a conclusão. Ainda vou falar sobre isso. Mas vamos lá, estou aqui sendo irônico. Ele vai levar pancada de volta. Vou bater de volta. Pois, enfim, estamos aí no jogo para a gente jogar, né? Jogo limpo, jogo dentro da lei, mas eu tenho como fundamentar isso. Então, enfim, essa é a minha forma de expressar conclusões. Para o lado negativo, eu acho que já ficou bem definido. Seria a não identificação de autoria. Para o lado negativo, essa escala para mim está perfeita. Para o lado positivo, ela tem um pequeno defeito: a falta de assertividade em alguns casos. Como é que a gente compensa essa falta de assertividade? Assim, Samuel, você está inflacionando a sua convicção? Aonde? Eu não encontrei 100% de convergência, ou 98%, 100% só em livro, né? 98% de convergências. Ela tem algum sinal indicativo de falsidade? Então,
Não estou exagerando, não estou sendo subjetivo, acho que você já falou disso, né, Tiago? Estou sendo bastante objetivo e estou sendo assertivo. Sim, se o juiz não tiver outras evidências, já estará em plenas condições de tomar sua decisão com segurança. E se tiver outras evidências, se elas forem apontarem para o mesmo sentido que o laudo, não preciso nem falar, né? Melhor ainda. E se apontarem para o sentido oposto? Quem que tem que decidir? É o juiz. O perito precisa apenas assessorar tecnicamente o juiz. Quem vai decidir é o juiz. E aí, ele, juiz, vai usar os critérios dele para ver qual dos lados a balança vai pender. É assim que a justiça trabalha. Então, me parece que a porção de vidro desse telhado é a menor de todas. Mas tem. Todos nós estamos sujeitos eh, a críticas. Eu comecei a falar no primeiro vídeo com essa afirmação, que eu acho bastante óbvia, e eu acho que agora todos vão concordar comigo. Qualquer que seja a forma empregada para expressar a conclusão de um perito, ela vai estar sujeita a críticas. E isso eu quero falar também na última parte dessa nossa discussão. Não quis, com essa explanação aqui, esgotar todas as possibilidades de expressar conclusões, mas creio que tenha abordado as principais. Repito mais uma vez, em nenhum momento afirmei que uma ou outra esteja errada, ou uma ou outra seja a certa. Quem falar isso está pouco informado. Todas têm suas virtudes, todas têm os seus defeitos. Algumas mais, outras menos. Alguns defeitos são mais graves, outros menos graves. Alguns são passíveis de explicações, outros nem tanto. Então, aqui estão as possibilidades. Agora, eu queria partir para a reta final dessa nossa discussão, a moral da história. Primeiro, aqui eu estou seguindo o meu roteiro, vou até consultar, mas muitas coisas eu já falei. Não existe a forma ideal para expressar conclusões grafoscópicas. É, acho que isso já ficou claro, não precisamos mais bater nessa tecla. Então, se não existe a forma ideal, se todas têm lá suas limitações, cada perito deve avaliar qual dessas formas é mais compatível com a sua realidade. Por exemplo, alguns alunos, já peritos atuantes, me falaram: olha, Samuel, lá na região que eu atuo, no interior do estado tal, às vezes até numa capital, mas trabalho mais com determinadas varas, os juízes não gostam de conclusões não taxativas e cortam os honorários e nunca mais chamam o perito para fazer perícia. Então, eu tenho que ser taxativo. Bom, essa é a sua realidade. Você tem duas possibilidades, né? Uma, muda a sua região de trabalho. Procure outra em que os juízes não sejam tão inflexíveis assim. Outra possibilidade, use conclusões taxativas. Poxa, Samuel, você acabou de dizer que acabei de dizer que as exclusões de autoria são especulativas, mas essa é a sua realidade. Agora, uma coisa é você excluir, concluir que uma assinatura é falsa, sabendo que as exclusões são especulativas. Outra coisa é você concluir que uma assinatura seja falsa, pensando que é possível comprovar cientificamente e definitivamente essa falsidade. Isso é outra coisa. Mas não posso, não temos tempo aqui de
expandir essa discussão sobre o que esses peritos poderiam fazer. Pô, eu sei que é especulativa, mas mesmo assim preciso concluir que a assinatura é falsa. Mas passa pela análise contextual. Eu falo isso nas minhas aulas, mas infelizmente aqui vamos ter que passar por cima desse ponto. E outro, outra ideia que eu quero deixar aqui como moral dessa nossa história. Vamos lá. Espero não ser mal interpretado. Samuel, eu não confio cegamente em referências bibliográficas e em autoridades da área. Poxa, Samuel, você é negacionista, anticientífico, terraplanista, você não confia na ciência? Eu não acredito na ciência. Eu acho muito válido uma pessoa acreditar na sua religião, no seu Deus, nos seus dogmas religiosos, se tiver. Agora, a ciência não está aí para a gente acreditar. A ciência chegou aonde ela chegou, nesse nível maravilhoso, porque lá no passado muita gente questionou as verdades científicas. Verdades científicas do passado não necessariamente sobreviveram até hoje. Algumas sim, poxa, mas nem todas. Que eu diga o ovo, faz bem ou faz mal para a saúde. Não vou nem entrar mais nesse mérito. O que eu quero dizer com isso? Bom, para eu usar um conhecimento científico que eu acabei de descobrir na leitura de um artigo, eu costumo dizer o seguinte: em primeiro lugar, esse conhecimento eu preciso compreender, óbvio, né? Eu li o artigo e entendi. Ok. Às vezes, eu confesso, eu leio uns artigos e eu não entendo nada. Opa, paciência. Li de novo, não consegui entender o mérito da coisa. Experimente ler um artigo de física quântica. Vamos lá. Segundo lugar, compreendi e fez sentido para mim. Pô, Samuel, quem é você para dizer que uma verdade, para ela ser válida, tem que fazer sentido para você? De fato, eu não sou ninguém. Não é porque eu escrevi livros, porque dou aulas, porque tenho 20 anos de experiência, que eu seja uma espécie de pedra angular da grafoscopia. Mas quem vai usar esse conhecimento sou eu, na minha perícia e no meu laudo. Quem vai responder por esse conhecimento sou eu. Então, lamento. Se esse conhecimento não fizer sentido para mim, eu não estou dizendo que ele está errado, mas eu não vou usá-lo. Então, tem que entender, tem que fazer sentido para mim. Lógica, né? E aqui é sempre bom, assim, um conselho aos colegas, principalmente aos iniciantes. Não se depreciem. Eles não podem, não devem ser arrogantes. Mas, sendo peritos, vocês precisam ter profundos conhecimentos numa área. E tendo profundos conhecimentos, Samuel, mas eu não tenho conhecimento igual aqueles caras que escrevem artigos. Pode ser que não. Mas você tem conhecimentos, precisa ter conhecimentos suficientes para avaliar e até criticar o que aqueles caras lá do primeiro mundo escreveram. Se não for assim, corra atrás, para você ser ainda mais perito. Perito, para mim, é um adjetivo, não é um substantivo nem título. Perito significa apenas profundo conhecedor de determinado assunto. Então, você tem que ser cada vez mais profundo conhecedor, a ponto de poder criticar artigos, livros, inclusive o que eu estou falando aqui. Pois bem, o próximo passo, eu vou sair um pouquinho das conclusões, mas já retorno aqui no meu raciocínio. Eu preciso testar esse conhecimento. Samuel, quem sou eu para testar um conhecimento que eu li num artigo escrito por um cara lá do FBI? Você é um perito. Testar aí, pô, mas o cara usou uma amostra de 10 mil escritas. Use você uma amostra de 10 escritas, mas teste. Se ele encontrou
Se ele descobriu que uma determinada característica é bastante rara na amostra de 10 mil escritas dele, eu suponho que na sua amostra de 10 escritas, essa característica não vai ocorrer em nenhuma delas. Se ocorrer em uma, ou pior ainda, em duas, opa, não está funcionando aqui na minha realidade o que aquele cara lá do FBI disse. E por último, tendo conseguido mais ou menos reproduzir a realidade desse conhecimento aqui, de forma um tanto artificial e controlada, agora sim eu vou passar a usar esse conhecimento nas minhas perícias reais, mas de preferência vou começar uma perícia que eu já sou capaz de chegar a uma conclusão sem aquele conhecimento. E eu já fiz isso. Infelizmente, não dá para fazer um estudo de caso aqui. Eu já sabia que os dois documentos tinham sido impressos pela mesma impressora jato de tinta, por meio dos conhecimentos que eu já possuía. Então, agora eu já sei disso, vamos testar aquele conhecimento que eu li num artigo. Poxa, não é que funcionou? O autor do artigo estava certo. Bacana. Funcionou numa perícia real. Agora eu confio nesse conhecimento. Então, eu costumo dizer, como cientistas, quem se considera, enfim, cientista, deve usar o método científico. Mas nós, como usuários da ciência, podemos e devemos usar o conhecimento científico com essas cautelas. Então, quando eu digo eu não acredito na ciência, eu estou dizendo eu não acredito cegamente. Não é porque o Papa da grafoscopia, lá no primeiro mundo, escreveu uma coisa, que isso vai passar a ser verdade incontestável para mim imediatamente. Deveria passar por todos esses degraus. Nem sempre a gente tem condições de seguir tudo isso, mas essa seria a situação ideal. Tá bom, Samuel, o que isso tem a ver com conclusões? Tudo isso para dizer, colegas, é, eu já passei por uma fase na minha vida que eu buscava inspiração em autoridades. O que o FBI está usando, o que a, a perícia do Reino Unido, o que a perícia federal da Holanda, lá na Austrália, no Canadá, aqui na América Latina, o que as autoridades, autores de livros usam e recomendam. Mas hoje, claro que eu levo tudo isso em conta, mas eu acabei optando, né, ou desenvolvendo uma forma de expressar conclusões, creio que seja um tanto particular minha, né? Não é exatamente o que já foi preconizado por alguém, mas me baseei muito nessas outras formas, pegando o que era bom e expurgando o que eu não considerava bom, e cheguei até aqui. Ok, mas eu cheguei até aqui. Agora você que está me ouvindo. Pô, gostei, Samuel. Acho você o cara. Vou passar a adotar essa sua forma. Eu costumo dizer devagar, colega. Não confie em mim, não confie em ninguém cegamente, nem na ciência. Critique, questione. E se você entender que essa forma que eu expressei, eu nem citei muito os termos que eu emprego, isso eu uso, eu apresento nas minhas aulas e é bastante demorado, mas basicamente eu, nas minhas conclusões, eu informo duas coisas para o juiz. Quão compatível ou incompatível a assinatura é com a firma normal do seu legítimo detentor e, o mais importante, pelo menos para o juiz, se ele pode ou não pode aceitar aquela assinatura como idônea. Não com essas palavras, mas com termos técnicos. Ok, voltando então. Essa minha forma de expressar, eu fico preocupado quando eu escuto assim algum colega aluno, pô, Samuel, estou usando aquela sua forma, gosto muito do seu livro, enfim. Olha,
Não use por minha causa, use por sua causa. Se você entendeu, fez sentido para você, dentro do possível, você conseguiu testar em situações controladas, se isso te foi possível, e você empregou com muita cautela em perícias reais, opa, funcionou, legal, adote, mas não por causa da pessoa, da autoridade, do autor, do pesquisador que está usando ou preconizando. Isso vale para mim, isso vale para todos. É, existe mais uma coisa importante que eu preciso falar, mas agora fugiu. É, sim, isso vale também para outras autoridades. Então, é você que vai escolher a sua forma. Sim, agora eu lembrei. Eu sempre digo para os alunos, nas minhas aulas, se você já é perito, se você já trabalha e você está acostumado a empregar conclusões taxativas, continue empregando. Ao longo do curso, você vai ver outros pontos de vista, você vai ter aula com outros professores que pensam um pouco diferente de mim, você vai ver outros pontos de vista, e isso é muito enriquecedor. Não podemos ficar apenas em um ponto de vista. Precisamos ver outros. E vocês vão ter condições de pesar, verificar, pô, com qual deles eu me identifico mais, qual deles me parece mais coerente com a realidade, qual deles me parece mais amigável, quem sabe, ao destinatário do laudo. Enfim, e você vai escolher. Mas no momento que você escolhe, você escolheu uma forma de expressar que é compreendida por você, que faz sentido para você. Então, se um advogado que gosta de dar murro na parede resolver questionar você, justamente por aquela pequena porção de vidro que o seu telhado tem, você vai ser capaz de responder a esse questionamento. E você não vai usar como argumento o seguinte: eu estou usando essa forma de conclusão porque o Samuel, autor do livro tal, usa. Porque, ou então, estou usando outra porque é usada pelo FBI. Desculpa aí, FBI, mas é a primeira instituição que vem à nossa mente, né? Muito respeitável, conceituada. Mas eles usam uma escala, pelo menos até onde eu, se não mudaram, até onde eu sei, uma escala de 5 pontos, com extremos taxativos, com a qual eu não concordo absolutamente. Respeito demais a instituição, creio que os seus peritos sejam extremamente gabaritados, mas eu não concordo com a forma que eles empregam, não vou empregar só por conta deles. Isso seria, se eu fizesse isso, eu estaria usando aquilo que eu chamo de argumento de autoridade terceirizado. O que é o argumento de autoridade? É, há profissionais, vamos ficar na área da perícia, mas há profissionais de todas as áreas que, para sustentar as suas posições, eles não se valem de argumentos técnicos, objetivos, palpáveis e demonstráveis. Eles se valem mais do seu currículo. Vem cá, eu sou perito há 80 anos. Já, desde que eu nasci, eu já sou perito, né? Você tem quantos anos de experiência? Só 10? E está querendo discutir comigo? Você já escreveu algum livro? Isso é argumento de autoridade. Com todo respeito, sempre, mas o profissional que precisa se valer disso, provavelmente, apesar de todo o seu currículo, provavelmente não se sente em condições de sustentar suas posições tecnicamente. Por isso que eu falei no início do primeiro vídeo. O Tiago pediu para eu me apresentar o meu currículo. Não gosto muito de fazer isso, Tiago. Justamente por esse, mas é importante, sim. Não importa quem está sentado aqui falando essas coisas para vocês.
O que importa são as coisas que essa pessoa está falando para vocês. Faz sentido? Ele apresentou fundamentações lógicas, apresentou estudos, enfim. Não, ele apresentou referências bibliográficas. Fantástico. Mas me parece que se você não é capaz de explicar o que está por trás daquela referência, você está usando o argumento de autoridade terceirizada, não a sua autoridade, não o seu currículo, mas o currículo do autor daquele artigo. Poxa, Samuel, o cara fala inglês, o cara é lá da Inglaterra. Você vai discutir com ele? Com ele, não. Mas com os argumentos dele, talvez, quem sabe, se eu tiver condições, se for necessário. Então, colegas, muita cautela com isso. A gente deixou bem claro, o objetivo dessa conversa não é convencer ninguém a usar uma forma ou outra forma, muito menos a deixar de usar uma dessas formas. Foi apenas apresentar esclarecimentos. E para encerrar, algo que eu preciso falar para vocês, colegas. Tiago, mais uns 10 minutos, tá? Claro. Posso só interromper o compartilhamento para focar aqui ou você vai Ah, precisar? claro, desculpa, assim, eu já interrompo aqui. Beleza. Você já me conhece, né, Tiago? Quando eu começo a falar, eu esqueço do mundo, esqueci até da minha taça de vinho aqui. Já ia te lembrar disso, acabou. Pois é, esquentou. Vamos lá. Críticas, colegas, peritos judiciais e assistentes técnicos. Agora, eu não vou falar por mim, eu vou falar por alunos e colegas que já desabafaram comigo. Poxa, Samuel, apresentei um laudo e o assistente técnico está me massacrando. Uma colega até me mostrou o parecer do assistente, chegou a dizer que ela precisava voltar para o banco da escola. Vou contar, porque a perita, minha aluna, não tinha analisado a gênese gráfica. O perito que não analisa a gênese gráfica não é perito. Tem que voltar para o banco da escola. Só que a perita tinha analisado o método de construção, que é sinônimo de gênese gráfica. O assistente técnico, e ela me disse, e olha, esse cara é um dos mais conceituados lá na minha região. Tem trocentos anos de experiência. Ele não tem obrigação de saber que método de construção é sinônimo de gênese gráfica. Não tem, apesar de vários livros usarem esse termo. Mas ele tem a obrigação de ser, primeiro, respeitoso com a perita judicial e, segundo, de ou se informar ou, então, perguntar respeitosamente por que a perita não examinou a gênese gráfica. A resposta seria praticamente a mesma, só que um pouquinho menos contundente. Eu ajudei ela a responder aquela contestação. A resposta seria: examinei sim, só que pela bibliografia que eu sigo, enfim, eu chamo ela de método de construção. Então, colegas, críticas, eh, primeiro, devem ser bastante respeitosas, mas, dois pontos. O ideal é que as críticas ao laudo do perito judicial sejam feitas por um assistente técnico, e isso não é reserva de mercado. Por quê? O assistente técnico tem conhecimentos técnicos. Vamos imaginar que eu, perito judicial, emita uma conclusão, vamos lá, não taxativa, né? Não identificação de autoria. Pronto. Em vez de concluir que a assinatura é falsa, concluir que a assinatura apresenta características não compatíveis com os padrões gráficos, vírgula, não havendo sinais indicativos de que tenha partido do punho que forneceu esses padrões. Mais ou menos assim que eu apresento minha conclusão. Um pouquinho mais elaborado. O perito não falou em falsidade.
Quem deveria fazer a crítica seria o assistente técnico. Mas vamos lá. Foi feita uma crítica ao meu laudo, uma impugnação. Uma coisa que eu gostaria de saber e precisaria saber é: tem assistente técnico nesse processo? Não. Nenhuma das partes eh, eh, informou, né? Enfim, nomeou assistente técnico. Então, se não tem assistente técnico, quem foi que fez essa crítica? Ora, só pode ser o advogado. Advogado é perito. Não é uma questão de reserva de mercado, não é uma questão de título. Advogado tem conhecimento em grafoscopia? Alguns têm. Eu já tive como alunos muitos advogados. Podem até não atuar como peritos, mas têm conhecimentos. Beleza. Mas, de um modo geral, advogado tem conhecimentos jurídicos, não conhecimentos técnicos em grafoscopia. Então, quer dizer que uma pessoa, desculpem advogados, nada contra a classe de vocês, quer dizer que uma pessoa que não tem conhecimentos técnicos em grafoscopia está me criticando contundentemente pelo fato de eu não ter sido assertivo, não ter sido taxativo, e está afirmando que eu poderia e deveria ter sido taxativo. É óbvio que eu não vou ser mal educado, agressivo, como eu estou sendo agora. Mas eu vou ser técnico e respeitoso na minha resposta. Mas, doutor, quem é você? Qual grau de conhecimento você tem? Eu sou o perito, eu tenho conhecimentos técnicos, eu fiz a perícia e cheguei à conclusão que não era possível excluir taxativamente. Agora, você, que entende pra caramba de direito, mas não entende quase nada ou nada de grafoscopia, está dizendo que eu poderia ser taxativo? Óbvio que eu não vou responder com essas palavras. Vou responder mais ou menos do jeito que eu responderia se isso fosse feito por um assistente técnico. Já já eu chego lá. Mas eu quis transmitir para vocês o absurdo. O Tiago falou, vou repetir: advogados que gostam de dar murro em parede. Advogados e juízes não são peritos. Têm todo o direito de criticar o laudo, tem todo o direito de não concordar com o laudo, e o juiz ainda tem o direito de não seguir o laudo, desconsiderar o laudo. Mas eles não têm direito a duas coisas: uma, serem desrespeitosos com o perito, e outra, é, dar conselhos, não é bem dar conselhos, querer interferir no trabalho do perito. Eles não têm conhecimentos para isso. A segunda possibilidade. A primeira é: não havia assistente técnico na parada. Segunda possibilidade: existe assistente técnico. A parte que está impugnando o meu laudo informou que nomeou um assistente técnico, então certamente, aliás, está ali um documento assinado pelo assistente técnico. Vamos lá, agora sim, é de perito para perito. Briga de cachorro grande. Não, não vai ser briga. Vamos lá. O assistente técnico tem todo o direito de criticar o meu laudo. Porém, o meu laudo não. Os meus, as minhas fundamentações. Se ele quiser criticar apenas a minha conclusão, ele está atacando a ponta do iceberg. Ele tem que atacar, criticar, impugnar, enfim, é, já estou começando a faltar as palavras, né? Mas ele tem que demonstrar o erro na minha fundamentação. Então, ele, assistente técnico, vai precisar usar argumentos técnicos. Agora, quando o colega, assistente técnico, tão perito quanto eu, afirma que o perito judicial Samuel não foi taxativo, mas deveria ser taxativo, o que ele está fazendo? Colega, então me mostre o que
só você viu e eu não vi, que te permitiria ser taxativo, principalmente se tratar de uma exclusão de autoria. Se ele. Eu responderia mais ou menos assim, sempre com termos técnicos e respeitosos, mas responderia assim. Se ele quiser demonstrar alguma coisa, ele vai receber de volta uma aula de grafoscopia, exclusões são especulativas e mais, quase que eu esqueço disso. Já fiz, porém, como medida preventiva e não como medida saneadora, graças a Deus. Como medida preventiva, já imaginando que eu iria ser atacado pelo assistente técnico por não excluir taxativamente uma autoria. Coloquei uma assinatura. Além de toda a argumentação técnica, coloquei como cereja do bolo uma imagem, a minha assinatura normal, ao lado de um disfarce gráfico feito por mim, aquele disfarce que ninguém teria condições de atribuir sua autoria a mim. E aí eu escrevi, no meu laudo, mas poderia ser numa resposta a uma eventual contestação. A imagem a seguir, uma imagem acima, apresenta à esquerda, assinatura normal de uma pessoa, eu, Samuel, e à direita, uma assinatura totalmente divergente dessa assinatura normal. Um perito que considere como argumento, como fundamento suficiente para uma exclusão de autoria o fato de haver amplo predomínio de divergências, certamente concluiria pela falsidade dessa assinatura mostrada à direita. Entretanto, este perito estaria emitindo uma conclusão errada, pois ambas as assinaturas foram feitas pela mesma pessoa, no caso, este perito, com dissimulação das suas características na assinatura do lado. Por essa razão e por todas as demais apresentadas acima, a conclusão pericial, no presente caso, não pode, enfim, a presente conclusão pericial não pode ser taxativa quanto à exclusão de autoria, mas sim uma não identificação de autoria. Claro que a minha redação seria bem melhorada. Eu acho que eu escrevo melhor do que eu falo, mas seria isso. Então, eu já empreguei isso. E adivinha, eu não tive contestações naquele laudo. Usei isso preventivamente e funcionou. E tinha tudo para haver contestações. Um assistente técnico contratado provavelmente a peso de ouro por uma pessoa que era culpada, mas que queria provar a sua inocência. Enfim, mas era culpado. Havia numerosas provas, enfim. Eu esperava ter aborrecimentos, mas não tive, nem sequer uma contestação. Voltando então aqui a crítica feita pelo assistente técnico. O assistente técnico que simplesmente diz que o perito poderia ser assertivo, provavelmente iria receber uma resposta dessa, ainda que ele apresentasse, no seu entender, alguns argumentos, algumas divergências que, no seu entender, permitissem uma exclusão taxativa. Agora, o assistente técnico que só conclui que o perito poderia ser taxativo, porque o autor X entende que sim, o autor Y, do livro Y entende que sim, o autor do artigo Z entende que sim, vai receber como resposta uma relação de bibliografia ainda mais numerosa, de autores A, B, C, D, F, G, H e J, K, que entendem o contrário. A questão é referência bibliográfica? A minha é maior do que a sua. A questão é lógica? Eu apresento lógica. E, como cereja do bolo, essa demonstração que eu sempre recomendo aos meus alunos. Se o assistente técnico estiver batendo em você,
que você poderia ser mais assertivo, faça um disfarce. Coloque ao lado da sua assinatura e escreva isso que eu acabei de falar. Ou seja, contra fatos não há argumentos. Moral da história: críticas ao laudo do perito judicial podem ser feitas pelo advogado, mas o ideal é que elas sejam feitas pelo assistente técnico, pois essas críticas devem ser dirigidas à fundamentação e não à conclusão, muito menos à competência do perito. Se você está dizendo que eu posso ser taxativo, fundamente. Aí eu é que vou criticar a sua fundamentação. Você de pedra vai virar vidraça. Então, colegas, eu não gosto de criticar, mas quando precisa criticar, eu critico a fundamentação. Tiago, em linhas gerais, resumidamente, era isso que eu tinha para falar. E acredito Mas que isso é um resumo, perto do... poderia falar um pouquinho mais, mas eu já estou ficando cansado, o fosfato está acabando. Samuel, eu queria só Mas fechar, podemos concluir. Fica à vontade para considerações, perguntas. A gente não precisa acabar agora, não. eu queria só fechar contigo 5 pontos que eu anotei aqui ao longo do nosso papo, que eu Vamos acho que lá? vale a pena a gente fazer um fechamento. Mas antes, eu não vou nem dizer em defesa da minha classe, que eu falo isso direto para os alunos, que é o seguinte: a cabeça do advogado dificilmente vai pensar como a do perito, né? Porque, como o Samuel mencionou, raros são os advogados que têm a intenção e até a vontade de aprender algo técnico que não seja a legislação, principalmente voltado no nicho que ele trabalha. Uhum. Em sendo assim, a dica que fica aqui é que você, tanto assistente técnico quanto perito, não tomem como algo pessoal, porque muitas vezes essas pancadas em parede, que a parede no caso vai ser você, tendo um laudo muito bem fundamentado, ela vem pelo simples fato que é o nosso trabalho, entre aspas, de contra-argumentar. O problema E é que, precisa mostrar trabalho para o cliente, né? exatamente. E aí existem advogados e advogados. Existe uma forma bacana de você fazer isso de forma respeitosa, como o Samuel falou, e eu costumo dizer que quando o advogado ataca somente a conclusão, somente um ponto específico, é o que nós chamamos no direito, quem é da área sabe, é por amor ao debate que ele está lá brigando. Porque se fosse algo extremamente técnico e tivesse sentido, ele abriria espaço numa parte da petição, viria com um argumento técnico de um profissional dedicado da área, e aí sim te iria colocar contrapontos. Então, acho que uma dica que fica aqui é você não tomar isso para o lado pessoal, e aí vai a abertura aqui das anotações que eu fiz, que é a seguinte: nós estamos na atual situação que encontramos, a época que esse vídeo está sendo gravado, numa geração extremamente imediatista e com crenças absolutas, né? E Hum. eu achei um ponto bastante importante isso que o Samuel falou, e eu fiz questão de anotar, que é o seguinte: não morram abraçados, anotei dessa forma aqui, ó, não morram abraçados com a crença científica. Por quê? Ela pode te levar para o mau caminho. Pode ser que o que você morre abraçado como crença científica hoje, amanhã vem um aluno do Samuel e prova tudo ao contrário, com uma coisa que ele observou que o Samuel nunca tem observado. Assim são construídas as ciências pelo mundo, né? Os entendimentos pelo mundo. Então, morrer Tiago, abraçado. se você me permite, além de ser um desabafo para mim, acho que vai enriquecer o que você acabou de falar. Não morram abraçados com crenças científicas. Eu vou denunciar aqui a minha idade, mas na minha infância, médicos são cientistas, né? Pelo menos usuários da ciência, convenceram a minha mãe que margarina era muito mais saudável que manteiga. E graças a esses cientistas, a minha infância, adolescência e juventude toda, eu entupi o meu corpo de gorduras trans. Aí, Se entende? Porque às vezes eu
Eu sou um pouco enfático com isso. sim, Mas minha mãe estava, coitada, seguindo conselhos de médicos. Margarina é muito mais saudável que manteiga. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? exatamente isso. E mais, pessoal, quando você toma alguma coisa como crença absoluta, você está correndo um sério risco de ter o seu trabalho questionado e criticado para o resto da vida se tiver alguma coisa contra. Então, talvez o que você achou que estava muito bem fundamentado cai por terra no mês seguinte, no ano seguinte. Então, esse é um cuidado e uma anotação que eu fiz questão de fazer. A outra é a questão da própria subjetividade da ciência que nós estamos tratando aqui, que é a grafoscopia, que ela pode e traz, né, diversos aspectos a serem analisados por diversas óticas diferentes, por diversos pontos de análise diferentes. Então, a subjetividade da ciência já é um fato que tem que ser considerado. Depois, a simplicidade, né, buscar pela simplicidade, como Samuel disse, a busca por tornar algo que é tão complexo simples é que deveria ser o principal trabalho do perito, né? Exato. Traduzir, traduzir algo tão complexo em simples. Esse é o trabalho do Uhum. perito, assim, é que eu entendo. E a gente vê, às vezes, o contrário, né? O uso de uma linguagem muito rebuscada, muitos chavões, citação a leis sem as devidas explicações, que complica a interpretação do laudo. Então, eu costumo dizer para os alunos, o uso de palavras difíceis não te torna mais Sábio, né? competente e sábio, assim como o uso de expressões mais enfáticas não tornam a sua conclusão mais segura e confiável. Eu, Palavras são palavras. exatamente. Eu faço um paralelo com a minha atuação, né? A gente costuma brincar que o advogado fala latim ou aplica o juridiquês para elevar o preço dos honorários, né? Porque é Aham. impressionante. Depois, eu gostaria de destacar aqui também aquela questão que o Samuel chamou a atenção e eu acho que não deve, não pode ser desprezada, que é sempre aplicar o que a gente ensina, o que a gente comenta, o que a gente debate, à sua realidade. Não faz o menor sentido você agir como o exemplo que a gente citou aqui durante os 3 vídeos, ficar batendo, não vou nem dizer dando murro, né? Ficar batendo a cabeça na parede. Se você sabe que o magistrado da sua região não tolera o tipo de trabalho que você está se propondo a fazer, como Samuel disse, poxa, ou você se adequa a ele ou você muda de região, né? Senão você, isso para mim é muito lógico. Você não vai prosperar na perícia. Eu Simples assim. demorei para entender isso, Tiago, mas entendi. E isso é um fato, né? Tá aí, basta você atuar que você vai comprovar isso. E por fim, eu queria colocar aqui que, até pegando esse gancho das críticas mais pesadas, né? Vocês que estão atuando aí, seja na assistência ou na perícia judicial, e até mesmo na perícia oficial, não é porque você passou num concurso público que você não vai receber críticas, né? Vão vir Uhum. críticas de todas as formas. Você não é, você não se resume a uma crítica ou a um erro seu, né? O profissional é muito mais do que um equívoco e é muito mais do que uma crítica que ele recebeu. Porque o que eu mais vejo, Samuel, principalmente nessa geração que está entrando agora para a perícia, eles ficarem muito abalados com uma primeira crítica, uma primeira porrada dessa que você É. recebe dentro do processo, Uhum. você ficar abalado com algum erro, e aí eu vou até traduzir o erro aqui para determinado equívoco. Vamos imaginar aquele caso concreto que você citou, de colocar para não concluir, e ainda assim depois vir uma confissão lá na frente. Poxa, você não errou, né? Tudo Uhum. ali, o seu ambiente de trabalho te levou a concluir daquela forma, você fez o seu melhor. Eu acho que esse é um ponto que deve ser considerado e passo agora a palavra para ti, Samuel, se você quiser fechar com mais alguma coisa, mas acho que esses foram os pontos que mais me chamaram a atenção aqui. Eu concordo com esses seus pontos aí, complementam bem. E creio que já está tudo
devidamente abordado. Só quero enfatizar que a minha forma de expressar conclusões é uma forma verbal. Eu uso frases. Não respondo apenas com sim, assinatura é autêntica, não, ela é falsa, ou coisa assim, mas são frases, às vezes, até um pouco extensas. Infelizmente, este não é o momento adequado para eu mostrar que frases são essas, a gente mostra nos nossos cursos, temos vários módulos de grafoscopia, apresentei isso no meu livro, então, sem querer fazer propaganda, já fazendo, é, há um capítulo inteiro sobre conclusões grafoscópicas, onde esses pontos foram abordados. Alguns, claro, mais profundidade do que a gente pode falar aqui. Mas diferente numa linguagem escrita, né? Uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente escrever. Assim como as conclusões, cada estilo de expressão tem suas vantagens e suas desvantagens. Então, essa, essa nossa conversa e o livro, eu creio que se complementam muito bem. Perfeito, Samuel. Só um adendozinho que eu gosto de citar muito quando eu estou falando a respeito, é um ensinamento que você pega de professora de primário, né, que eu acho que vale muito Hum. para conclusões, respostas a quesitos e tudo mais. Que a professora de primário sempre pregava isso, né? Pergunta completa, resposta completa. Acho que quanto É, mais você é colocar verdade, ali uma fundamentação é, bacana, mais você vai deixar é, margens para serem rebatidas. eu Mas não é isso. gosto de respostas lacônicas, eu concordo. É isso, pessoal. Eu quero te agradecer aqui, Samuel. Não tem nem como te agradecer Bom, eu te agradeço também esse pela papo, oportunidade aí. A gente, essa verdadeira aula, né? Eu sei que é nossas conversas sempre são muito agradáveis, por que não gravar uma delas e compartilhar com outras pessoas? Valeu. exatamente. Então, deixo aqui meus agradecimentos. Eu sei que hoje o maior ativo que um ser humano pode ter, eu pelo menos julgo assim, é o tempo, né? E quando uma pessoa se propõe a ficar aqui por 3 horas batendo papo, é sinal de respeito mútuo e muito conhecimento para ser transbordado aí. Então, meus agradecimentos. Você que assistiu até aqui os 3 vídeos, te convido a compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, para ajudar mais pessoas, conscientizar mais pessoas. Vou deixar aqui todos os endereçamentos, quem tiver a fim de conhecer mais sobre o trabalho do Samuel, os livros dele são incríveis. Os cursos, não vou nem comentar, porque eu faço parte da maioria dos projetos dele, e acompanhei de perto, praticamente todos. Então, vou deixar todos aqui na descrição do vídeo. E é isso. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Samuel. Valeu, obrigado também.